Olá, aluno, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Fátima Marins e hoje vamos continuar nossas aulas de conceitos básicos da psicanálise. Vamos lá, mais um conceito básico? Vamos aprender hoje sobre a fase do desenvolvimento psicossexual infantil. Na visão freudiana, a teoria psicossexual do desenvolvimento humano ocorre em fases, né? A libido se concentra em zonas corporais específicas, em alguma parte do corpo. O conflito mal elaborado pode influenciar a personalidade desse adulto. Vamos lá contextualizar. Para Freud, toda fase pode desencadear um perfil, uma personalidade no futuro. Vão existir algumas fases aqui que nós vamos estudar cada uma delas, né? Oral, final, genital, latência, e a fase final, que é a fase que é o adulto, a gente vai entender como funciona, né, a psique do bebê, como pode se desenvolver, e essas fases são muito interessantes. A gente aprende um pouco mais até onde está o nosso paciente fixado. Porque se ele estiver fixado em alguma dessas fases, a gente vai conseguir identificar pela própria forma como que ele lidar com as suas questões, com os seus traumas, com a sua vida adulta, ok? Então, na sexualidade infantil, em Freud, ela é denominada de perverso polimórfico, porque criança, né, ele entende que a criança, ela é perversa, ela é má, ela deseja algo e ela quer ponto final. Ela não tem controle do que é certo e que é errado. Ela só deseja. A criança é por um id, a gente já estudou sobre isso, né? E não ligada à reprodução, mas à satisfação. Então, ela tem uma necessidade de se satisfazer de uma forma intensa, né? Dentro daquilo que ela está vivenciando, daquele processo que ela está vivenciando. Então, o objeto de desejo assume múltiplas formas, né? E a gente vai conhecer um pouquinho dessas formas, ok? A primeira fase é conhecida como a fase oral. Aproximadamente, ela vai de 0 a 1 ano de idade. É aquele bebezinho, né? Está ali se formando, e aí ele já nasceu, né? Ele está ali naquela fonte de prazer. Então, a principal fonte de prazer da criança é o quê? É a boca. Então, a criança, ela mama e ela sente desejo e prazer ao mamar, porque é o primeiro contato que ela tem com algo que lhe satisfaz, que é a boca. E quando ela bota a boquinha naquele bico, ela sabe que ali tem algo que a satisfaz, que deixa satisfeita. Sabe aquela criança que às vezes derrama até um leitinho aqui do lado de tanto mamar? Tem criança que fica, que dorme mamando, que ela se satisfaz completamente. Então, ele entende que essa fase, né, da criança oral, ou seja, na oralidade, está todo o seu desejo, toda a sua pulsão, né? E a relação inicial com o mundo é pelo quê? Pelo ato de mamar. E o conflito nessa fase, se acontecer o conflito nessa fase, a criança não conseguir ser bem amamentada, ou ela tiver algum processo, ou ela não ter esse processo da amamentação de uma forma intensa, ou foi interrompida, ou teve conflitos, ou a mãe não conseguiu amamentar, ou ela amamentou e precisou tirar, ou ela saiu do peito antes, ou ela ficou muito tempo no peito. Tem crianças que precisam mamar até 6 anos de idade, até 4 anos, 4, 6 anos. Tem crianças que mamam até 2 anos, às vezes, por até recomendações médicas e pediátricas, né, que a criança precisa mamar bastante para ter condições ali de ter um desenvolvimento bom e vai de cada acompanhamento médico até, mas diz que o principal é até 6 meses, e aí eles, aquela criança não chega nem 6 meses de amamentação, ela acaba sendo interrompida, e às vezes ela não se adapta à mamadeira, não se adapta à chupeta, e aí fica naquele conflito, e às vezes a criança só chupa a chupeta, chupa dedo. Então essa fase oral da criança, ela pode ser entendida ou sentir esse prazer de várias formas, né? Às vezes não é só o peito.
pode ser também a mamadeira, pode ser também a chupeta, né? Pode ser o dedo. Então, assim, tem várias formas que ela vai sentir prazer, e até mesmo pela falta de algo ali naquele momento que ela sentiu o prazer da alimentação, naquele momento vai ser o leite, que é o único alimento que ela pode, nos seus primeiros meses de vida, se alimentar. E aí, nessa fase, ela pode criar uma dependência, né, uma passividade. Pessoas que podem estar fixadas na fase oral, às vezes por uma questão de fumar muito cigarro. E às vezes a pessoa pode fumar cigarro e não tem nenhuma fixação na fase oral dessa forma. Então, a gente precisa entender se o seu paciente, né, ele está fixado nessa fase. Se essa fase oral dele é uma fase que, de alguma forma, ele ficou preso por algum motivo, por alguma questão, né? E às vezes podem ser inúmeras coisas, aquela pessoa que fica mordendo alguma coisa, e às vezes o canto da boca, pode ser muita coisa, né? E está associado a isso. E às vezes não só nessa fase oral, mas nas outras fases também, entender que dá alguma satisfação, alguma coisa pela boca. Todos nós temos uma satisfação de se alimentar. Então, tem pessoas que às vezes têm uma compulsão alimentar muito grande, isso pode estar associado na fixação da fase oral. É entender um pouco sobre isso, sabe? Como que funcionou. E às vezes a falta de alimento, em algumas outras dessas fases, pode também causar essa compulsão alimentar, né? Ela pode projetar essa alimentação como uma forma de prazer, trocando por alguma coisa que lhe faltou. Então, não é tão simples assim. Ah, fuma, está fixada na fase oral. Ah, a pessoa está comendo unha, está fixada. Não necessariamente. A gente precisa entender um pouco mais. Isso pode ser que sim, pode ser que não. Você vai precisar entender qual é essa dependência que ocorre ali com o sujeito e qual fase que talvez ele possa estar fixado, né? E não, a fase oral, a zona erógena é boca, nós falamos. A atividade principal vai ser sugar, morder, chupar, né? Chupar objetos, né? Como eu falei, chupeta. Ela pode ser um brinquedo, né? Que a criança, no início das primeiras anos de vida, ela bota tudo na boca, né? Aquele autoconhecimento. Ou seja, onde está o contato dela com o mundo é a boca. Então, por isso que ela bota tudo na boca. Ela quer conhecer, ela quer entender. Então, ela bota tudo na boca. E, às vezes a mãe fica louca, que a criança bota tudo na boca, quer tirar, higienizar, aquela coisa toda, né? A gente sabe, mas enfim, tirando essa parte, para ela é fundamental conhecer tudo que está em volta dela. Então, ela fica tudo na boca, né? E o aspecto psicológico dessa fase é a dependência e satisfação de necessidades básicas. As necessidades básicas que a gente conhece é a alimentação. Então, o aspecto psicológico que pode estar dependendo aí, pode estar fixado, é a necessidade básica. O que faltou de necessidade básica para esse sujeito, para esse paciente? Isso pode estar ligado, ele pode estar ligado, fixado nessa fase. Então, os possíveis fixações, que a gente já falou, né, é fumar, roer unha, comer excessivamente, falar demais, às vezes falar demais também pode ser uma fase fixada na fase oral, faltou-lhe a forma de contato, né, é entender um pouco sobre isso. Então, a gente agora vai passar para outra fase, que é a fase anal. Então, a criança, ela vai crescer, ela tem aquela fase onde tudo ela bota na boca, e a fase anal é quando ela começa a entender como é que funciona, né, o controle dos esfíncteres, né, que é a produção das fezes. Então, a criança, quando ela produz as suas fezes, para ela é uma arte, ela está fazendo algo que está saindo dentro dela. Essa arte, esse processo, algo que ela está produzindo por ela mesma, né? Então, essa fase, ela está relacionada ao controle, autonomias e limites. E a fixação dessa fase pode resultar em traços de rigidez, organização excessiva, descontrole. Muitas das vezes a pessoa pode estar fixada nessa fase com uma questão da limpeza, que é tudo limpo, tem que ser tudo daquele jeito. Por quê? Porque a produção, né, as fezes, né, ela pode também estar ligada ao dinheiro, às vezes a pessoa é muito presa ao dinheiro, né? Como que foi esse processo de desfraude, como que foi sair, né, da fralda para o vaso, para a privada, ali colocar
seus excrementos, né? Como que foi isso, como que limpava, e às vezes a mãe fala assim, que nojo, a criança vai mostrar as fezes, ai, que minhas fezes, mãe, que legal, a mãe fala, que horrível, fez o próprio, a gente cai. Ou seja, a criança começa a reprimir a criança, que aquilo é horrível, que aquilo é sujo, que aquilo não presta. Imagina ela pensar que algo que sai dentro dela é horrível, não presta. Então, isso pode criar um trauma para a criança, né? Com uma forma como ela observou esse processo da mãe com ela, e tem pai e mãe que brincam, tem criança que come fezes, tem criança que brinca, né? Já vi crianças que comiam fezes, porque acha interessante ali, ai, bota na boca, nossa, imagina a mãe deve ficar no pavor, e aquilo ali corre criando um trauma para a criança, ela não quer saber mais disso, porque aquela coisa de tá tudo limpo, tá tudo organizado, porque a fixação dessa fase é ligada muito à parte, né, da limpeza, da parte do controle, né, toda essa parte aí que a gente sabe que pode acontecer, então você pode entender que seu paciente, ele pode estar preso nessa fase, então às vezes é uma pessoa muito rígida, e às vezes tem crianças que às vezes ficam com medo, segura, não quer fazer fezes na rua, porque, sei lá, vai me ver, como que eu vou me limpar, fica com muitas questões, aí tem pessoas que têm prisão de ventre, adultos têm prisão de ventre, que têm problemas, né, para ir ao banheiro na rua, não consegue ir, tem dificuldade. Então, tudo isso está ligado a essa fase anal, né? Como foi esse processo, né, inicialmente da sua vida. E aí ela não consegue, ela se prende, ela tem que tomar um monte de coisas para poder soltar, liberar. E isso fica dentro da pessoa, a gente sabe que não é bom, então toda fixação, tudo aquilo que é demais, tudo aquilo que foge do equilíbrio, é ruim para ser tratado. Então precisa ser conhecido também como é que funciona a sua vida, como é que funciona, né, os seus processos, como é que é a sua vida no seu dia a dia. Claro, você vai perguntar para o paciente, se você faz em outro lugar, você não vai perguntar isso, mas pode ser que exista essa necessidade. Você tem prisão de ventre, às vezes você pode ver que aquela pessoa assim, muito rígida, muito presa, e ela pode ser que ela vai prendendo também as suas fezes, ela não coloca para fora, então ela se reprime também nesse processo, né? Muita coisa está ligada, né, a isso, e a gente acaba não dando atenção necessária. Então, a gente sabe que a zona erógena é o ânus, né, que é onde sai todas as fezes. A atividade principal é o controle dos esfíncteres e aprendizado de higiene. Então, a principal atividade ali é controlar. Hoje, agora, eu não posso fazer fezes, eu posso fazer fezes quando eu tiver no caso. E limpar a mão, limpar o bumbum, lavar suas mãozinhas. Então, todo esse processo aí ocorre nessa fase, né? E o aspecto psicológico, o desenvolvimento da autonomia, o controle e disciplina. Por isso que, às vezes, as pessoas são excessivamente disciplinadas com o controle, porque talvez como é que foi essa fase aí, inicial, né, da criança, anal dela, né, ter autonomia, ela mesmo fazer suas coisas, não querer que alguém faça por ela. Então, as possíveis fixações nessa fase é rigidez, obsessão por limpeza, ou ao contrário também, né, desorganização, rebeldia, ou atitude organizada, vai depender muito de cada indivíduo, como ele enxergou esse processo dessa fase aí, né? Vamos ver mais uma fase? A fase fálica. A fase fálica é de aproximadamente 3 a 6 anos, né? A gente viu que é mais ou menos até 3 anos. E a relação com falo e castração, né? O falo, para Freud, significaria o pênis da criança, né? O pênis do menino. E a menina, né, ela, como se ela não tivesse esse pênis. Então, os meninos, eles percebem a possibilidade de perda do órgão, né, e as meninas desenvolvem a chamada inveja do pênis, porque ela olha assim, poxa, o menino tem, por que eu não tenho? É como se eu tivesse sido castrada, como se eu não tivesse aquilo, como se estivesse me faltando o falo, né, que o menino tem. Então, ela percebe que o pai tem, o menino tem, e a mãe não tem, então a mamãe perdeu, eu também vou perder, e o menino tem medo de perder, porque vê a mamãe, e às vezes vê a mãe, ou às vezes vê a menina, que não tem. E às vezes a menina leva o susto, por que não tem? Já vi criança falando assim, por que não tem pipio? Menina não tem pipio, menina faz xixi pelo bumbum, já vi criança que falam isso. E fica com medo, e às vezes quando o pipio fica durinho, o menino quer botar a mão, fica preocupado, ai meu Deus, assim, ou você fica com medo de perder, com medo de... Então, assim, a ingenuidade da criança, então essa fase é a fase de conhecimento, né? Então, aqui, a gente sabe que isso pode acontecer, né? Essa sensação que as crianças vão sentir. Então, a zona erógena dessa fase é a genital. E a gente sabe que é a
a vagina, né, e o pênis, né, de ambas as crianças. A fase que nós vemos, assim, como atividade principal dessa fase é a descoberta do próprio corpo. E a criança fica olhando, botando a mão. Tem menino que fica direto, botando a mão. Ai, meu filho fica botando a mão direto. Meu Deus, por que que ele está se descobrindo? E talvez ele tenha medo de perder. Eu conheci uma mãe que ela ficou com medo que o filho ficava arrastando o pipi dele pela casa, tal, ficava mexendo, ela ficava preocupada. Meu Deus, depois passou, era um processo. Eu falava, você conversa com ele, né? Oi, filho, tenta distrair ele, para que ele não fique reprimido nessa fase e fala assim, não pode tirar a mão daí. Ah, para com isso, né? A gente tem que ter esse cuidado todo, esse cuidado. Tu vê que o menino tem isso, né? De ficar segurando e tal. A menina não faz isso. Ou seja, tem aquela descoberta que é algo que pode ser apalpado, né, de uma forma melhor. Então, não pode causar para a criança um certo constrangimento no momento que ela está tocando nessa zona. Mas sim mostrar para ela, tá, por que você está mexendo aí? Tá tudo bem? Tá incomodando? Tá doendo? Não, mãe, não, beleza. Aí a mamãe vai lá e faz outra coisa com a criança, né? Eu falei com a minha amiga, fala, não, vai, mostra outra coisa para ele, dá uma coisa para ele segurar, para ele não dar mais criança distraída. Ele vai se acostumar a não ficar mais mexendo nele, né? Não tem necessidade de ficar toda hora mexendo, né? Que aquilo ali estava incomodando ela. Mas eu falei que aquilo ali é natural, né? Dos meninos acontecerem isso. Meus filhos também tiveram esse processo. Então, os conflitos centrais é o complexo de Édipo e para as meninas o complexo de Electra. O complexo de Édipo é que Freud, é, ele era muito filósofo, né, ele lia bastante, e tinha esse conto do complexo de Édipo. Talvez vocês já ouviram falar, ou já leram em algum lugar, vou falar mais de forma resumida sobre o complexo de Édipo. O complexo de Édipo estava ligado a uma história de Édipo, porque o Édipo, ele foi criado, né, pelo seu pai e sua mãe, só que tinha uma informação, né, segundo aquela parte escrita, né, biológica deles, foi falado que o menino mataria o pai, né, para ficar com a sua mãe. Então, por causa disso, o pai não queria que o filho fosse criado com eles. Então, colocou ele para bem longe, né, botou o filho para bem longe, foi criado com outras pessoas, mas ninguém sabia, a não ser aquela pessoa que foi levado. Então, ele foi criado por outra família e tal. E quando ele estava maior, ele voltou para aquela região, que ninguém sabia que ele era o Édipo, né, que era o filho da, da Jocasta. E aí, ele chegando lá, ele se apaixonou pela mãe, que ele não sabia que era a mãe dele, mas era a mãe biológica dele, e queria casar com ela, e viu que aquele homem estava com ela, então ele quis matar o pai para ficar com a mãe. Mas só descobriu que era, depois ele descobriu que a mãe dele era a mãe dele biológica. E ele quis se matar, porque ele não aceitava isso, ele não aceitou isso, e a mãe também descobriu que realmente era o filho dela. Então, o complexo de Édipo, ele traz essa informação, essa ilustração desse mito para o que acontece com a criança. Ela quer casar com o pai, a menina deseja o pai e o menino deseja a mãe. Para Jung, né, a Electra, que é o complexo para as meninas, né, no caso, que é uma outra história também, e outro mito, que a menina desejava o pai. E aí, essa menina que desejava o pai, ela precisava ficar com ele, só que ela não queria abandonar, né? E, mas nem matar a mãe, porque na verdade eles não querem matar, mas no fundo eles não querem que a mãe esteja ali para atrapalhar a negociação, né? Aquela relação. Então, às vezes você vê o menino que quer que o pai não se meta, não quer que o pai abrace a mãe, não quer que beija, e a menina não quer que o pai beije a mãe, e que ele se ciúme, quando às vezes o pai e a mãe se abraçam, os filhos se metem no meio, querem dormir no meio da família para não ficar juntos, né? Isso acontece muito. Então, possíveis fixações dessa fase são problemas de relacionamento ou de identidade sexual na vida adulta. Pode ser que nesse momento aí, o menino entende que ele está fixado nessa fase na mãe e quer, às vezes, ser como a mãe e se relacionar com outros homens. E muitas das vezes as meninas se identificam com
a, a mãe também, e quer se relacionar com outras meninas, né? E isso pode acontecer, tanto para o menino quanto para a menina, né? Eles se identificam com outro par, não necessariamente vai ser o mesmo par, eles se identificam com uma pessoa do mesmo sexo, e isso pode acontecer, né? Isso para Freud, ele falava sobre essa questão de ter essa identificação com as pessoas, às vezes, do mesmo sexo, né? É uma forma dele enxergar. Então, um complexo de Édipo para Freud é o desejo pelo pai, né? E a rivalidade familiar. Então, aí tem esse mito que eu falei do Édipo. A elétrica, que é para Jung, é equivalente ao feminino do Édipo, é a inveja do pênis, que é a filha de Agamenon e Climestra, né? Então, o Édipo aí e a Electra, são os complexos que podem existir na família, como esses autores foram escrever essa história, e eles botam uma criança aí no meio da família, querendo ficar com a mãe e deixar o pai de lado, se metendo aí no caminho. Muitas das vezes a gente vai sentir e perceber isso, que às vezes a afinidade é muito grande do menino com a mãe, não tanto com o pai, né? Às vezes a afinidade da menina muito com o pai e não muito com a mãe. Nas famílias, às vezes as pessoas até falam, ai, a menina é agarrada com o pai, e o menino é agarrado com a mãe, né? Porque tem essa necessidade de enxergar o sexo oposto, né, como uma referência, né, de alguém que ele queira estar, isso aí, Freud escreveu nesse sentido aí, tá? Beleza? Até essa fase, que é a fase fálica. Vamos agora para a fase de latência. Então, a latência é de 6 anos à puberdade. Agora, essa pulsão, essa reprodução, né, essa energia sexual, ela é reduzida. E aí o foco é aprendizado, socialização, regras. Vê que a menina, já que eu não vou poder ficar com meu pai, a menina, e o menino, já que eu não vou poder ficar com a minha mãe, né? Eu vou focar nos meus amigos, vou focar, né, tipo assim, na aprendizagem, me socializar, brincar, estudar, né? E o desenvolvimento dessa fase é intelectual e moral, onde a criança ela foca em outras coisas, ela foca realmente na vida dela ali do dia a dia, e sabe que não vai ter essa condição de ficar ali brigando com o pai e com a mãe, porque já percebeu que o pai é da mamãe e a mãe é do papai. Quando isso não é bem resolvido, pode trazer a um desequilíbrio para esse indivíduo, né? E aí, a fase da latência, na zona erógena, é a sexualidade adormecida, ou seja, não tem uma sexualidade específica. Ela adormeceu ali, mas está quietinho, segundo Freud, né? A atividade principal é o desenvolvimento social, escolar e intelectual. Criança ali brincando, fazendo graça, né? E o aspecto psicológico é a formação de amizades e habilidades sociais, canalizado da libido para atividades culturais e acadêmicas. Aí você vê que a criança gosta de estudar, porque a criança gosta muito de estudar, de brincar. A gente talvez não brinca mais de boneca, né? Não brinca de casinha de família, já brinca de outras coisas, já vai moldando o conceito, né? Forma de agir, né? Já tem outro foco. E aí a gente entra na fase genital, que é o retorno da libido de forma madura. Então, aquela libido que estava lá no início da vida, ela volta, ela estava adoecida, ela volta, e agora ela vai procurar alguém para ela se relacionar, né? Um homem, mulher, enfim. A capacidade de relacionamentos afetivos e sexuais, né? Onde ela vai se relacionar sexualmente, onde ela vai ter a sua vida sexual, ela vai ter os seus afetos, vai conversar, e vai conquistar, talvez vai ter uma família, enfim. Ela vai ter essa libido de uma forma madura e vai saber trabalhar isso nessa fase. E essa integração é das fases anteriores. Então, na fase anterior, foram todo aquele processo de conhecer, oral, anal, né, fase, latência, e agora a fase genital, que é a fase da puberdade em diante, até a vida adulta, a gente vive essa fase, né, segundo Freud, a gente está nessa fase, quando estamos na vida adulta. E a zona erógena dessa fase, claro, é a genital, só que na sexualidade adulta, a gente viu a zona genital lá da criança, mas era infantil, né? Conhecer, né, quem sou eu, como é que é meu órgão genital. A atividade principal é o desenvolvimento da sexualidade madura, e os relacionamentos são relacionamentos afetivos, como eu falei, ele vai se relacionar com outras pessoas, enfim. E o aspecto psicológico é a capacidade de amar, de trabalhar, integração também das fases anteriores. E o objetivo
é a formação de relação sexual madura e equilíbrio emocional. Então, a pessoa ela vai ter o equilíbrio, né, emocional dentro desse processo aí, da fase, da maturidade dela, vai conhecer, né, um pouquinho mais. Aqui eu coloquei de uma forma bem geral, sintetizar tudo que a gente falou até aqui das fases, né, colocando num quadro para facilitar o entendimento. Então, aqui nós temos a fase oral, de 0 a 1 ano aproximadamente, sempre aproximadamente, tá? Não necessariamente vai ser bem específico, pode ser alguns meses, dentro dessa fase aí, a criança vai ter a zona erógena, que é a boca, a principal atividade vai ser sempre sugar, morder, chupar objetos, e as possíveis fixações da vida adulta é o quê? Pode ser fumar, roer unha, comer absolutamente, falar demais. A gente trouxe aqui para vocês que essas fases podem acontecer e você pode identificar que onde está o sujeito fixado nessas fases. O anal, de 1 a 3 anos, sempre aproximadamente, a zona erógena vai ser o ânus. A principal atividade é controlar os esfíncteres e aprendizado da higiene, né? Que é onde ele aprende, né, e consegue controlar aí a sua vontade de fazer fezes, de não fazer, de prender. A obsessão pode ser por limpeza, por desorganização, rebeldia, né? A possível fixações adultas, se você enxergar alguma dessas fixações do seu paciente, ele vai enquadrar em uma dessas fases aí. O outro estágio é o fálico, de 3 a 6 anos, né, aproximadamente. A zona erógena vai ser a genital, que é a principal atividade, descoberta do próprio corpo, é a curiosidade sexual, onde aquele indivíduo ele vai se conhecer, vai entender que eu tenho um pênis, minha irmã não tem, meus amigos têm, meu pai tem, minha mãe tem, entender como é essa questão aí, o que acontece, o que é diferente, e aí o medo de perder, aí a gente vai lembrar do complexo de Édipo, complexo de Elétrico. Então, as possíveis fixações adultas é problema de relacionamento e identidade sexual. Pode ser que a pessoa ela não se identifica, né, com o seu gênero ali, com o seu óculos sexual, não se identifica, e aí ela prefere ver ou escolher, né, a forma que ela se sente melhor para sair. Para Freud, só uma ressalva aqui nessa fase pálida, para ele, todas as crianças dessa fase, principalmente, eles são bissexual, né? Eles podem amar meninas, podem amar meninas, meninos podem amar meninos, meninos podem amar meninas e meninos, porque para eles se relacionar com o outro sexo, eu posso me relacionar de várias formas. Então, eu me relaciono com o sexo oposto, mas com o sexo idêntico ao meu também. E às vezes não de forma sexual direta, né, mas pode ser uma forma sexual indireta, através de amizades. Eu tenho amigas, né, pessoas que eu me relaciono, mulheres que fazem parte da minha vida, mas não necessariamente eu me relaciono sexualmente com elas. E os homens também não, mas eu escolhi um para me relacionar sexualmente. Então, assim, nós escolhemos, a gente interage, a gente se relaciona, a gente tem esses afetos com pessoas do mesmo sexo e do sexo oposto, com algumas restrições que nós escolhemos como a gente quer para seguir para a nossa vida. A latência é de 6 anos a puberdade, né, que é a fase onde a adolescência acontece, a pré-adolescência, a zona erógena fica sexualmente adormecida, né, que não vai mais falar ou entender sobre isso, entender o que papai é da mamãe, mamãe é do papai, ou vice-versa, entre os cuidadores ali. Pode ser papéis que seja de homem, de mulher, ou das mulheres, dos homens, enfim. Ele entende que nessa fase sou eu comigo mesmo e meus amigos. E aí a atividade principal é desenvolvimento social, escolar, intelectual, né? E as possíveis fixações adultas é o quê? Formação de amizades, habilidade social, energia direcionada aos estudos, a hobbies, aonde ele vai se relacionar para outras coisas, né, outros ideais, e vai sair um pouco daquela necessidade daquela necessidade do sexo oposto, né, porque ou do sexo do mesmo sexo, porque são amigos, não estou mais ligado na minha fase, na minha genital, estou ligado a me relacionar de forma física, conversas, né, saídas e tal. E a genital
que é a puberdade em diante, né, que é até a vida adulta. A zona erógena vai ser a genital mesmo. A principal atividade é uma sexualidade madura, relacionamentos afetivos que eu vou ter, né, com homens ou mulheres. A possível fixação adulta é a capacidade de amar, de trabalhar, de manter relações equilibradas, né, onde eu escolho como eu vou me relacionar com os meus pares, com meus amigos, com minhas amigas, não é? Como que eu vou me relacionar nessa vida adulta. Então, entendendo todo esse processo, entendendo a fase que é oral, anal, latência genital, eu consigo lidar e saber as possíveis fixações que podem estar ocorrendo com o meu paciente, as possíveis fixações que podem estar levando a ele ficar preso, e isso atrapalhar talvez ele na vida adulta e ter conflitos com ele mesmo, né? E ele achar por que eu faço isso de uma forma compulsiva, por que eu tenho uma obsessão por tal coisa, por que eu não me relaciono bem sexualmente, não me identifico comigo mesmo, porque a minha forma de lidar com o outro é diferente, não consigo me relacionar com o outro, e aí a gente vai conseguir entender o que está acontecendo com essas fixações, possíveis fixações que o paciente vai estar vivendo, e na fala, na associação livre dele, vamos identificar e ajudá-lo a conhecer e entender que existe essa fixação, para ele não ficar preso a isso, mas sim conseguir lidar com essas fixações e saber trabalhar. E aí a gente vai falar sobre, né, que a gente já falou sobre elaboração, vai elaborar isso, vai entender e vai saber lidar com isso no seu dia a dia, né? Então, até aqui a nossa aula, deixei ali as referências bibliográficas para consulta, vocês podem ficar à vontade, livros de Freud, Jung, Winnicott, quando falo das crianças, da fase do desenvolvimento. Pessoal, é isso, tá? Eu quero deixar aqui o meu agradecimento, obrigado por vocês estarem até aqui. Aí tem o meu contato, se vocês precisarem, aqui na plataforma você pode deixar seu comentário, suas dúvidas, que a gente vai responder, a gente vai interagir com você, tá bom? Fique à vontade, até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. Beijo.